Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula, mais uma aula do BSM Class, especificamente voltadas ao mito do agronegócio, e não poderia ser diferente. Hoje nós vamos falar de flatulência bovina e agenda climática. Estou vestido como produtor rural, a caráter, camisetinha xadrez, para tentar mostrar para vocês um pouco mais do outro lado, que é o lado da lógica, que é o lado da busca pela verdade. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Bom, vamos lá. Flatulência bovina e o fim do mundo, Porque afinal o boi é tratado como o grande vilão da humanidade. E para a gente já começar com os nossos patrocinadores, eu trouxe os 17 objetivos sustentáveis da ONU, da Agenda 2030, que nós não podemos esquecer, que lá na Agenda 2021, que foi idealizada na Rio 92, na COP 92, aqui no Brasil, também já tinham vários objetivos. Nós tínhamos Carta da Terra, nós tínhamos Mikhail Gorbachev, como eu trouxe para vocês em outras aulas, e aqui nós vamos tratar disso aqui. Bom, passando os nossos patrocinadores, vamos ao que interessa. The use of animals for food is the biggest environmental problem. Forget about power plants. That's not even close. But it's also fun to have a worthy opponent. There is absolutely no scenario for preventing catastrophic climate change without a vast reduction in the scale of animal agriculture. The statistic that really comes to mind for me is this 80% of agricultural land in the United States being devoted either through grazing or through growing feed to feeding animals that are then slaughtered and converted into meat. If you could snap your fingers and just vaporize that industry, which I would do in a heartbeat if I could, the recovery of plant biomass on that land would actually start to lower atmospheric CO2 concentrations, something people don't even contemplate as a possibility. Caro colega Patrick Brown, é óbvio que você estalaria os seus dedos e pulverizaria, extinguiria, sei lá o que você faria, vaporizaria a atividade pecuária, porque você é ninguém mais, ninguém menos que o CEO, um dos fundadores da Impossible Food. Aí nós temos toda aquela ideia dos artigos que saem, a eliminação global da produção de carne pode salvar o planeta. E claro, ele salva o planeta e vende a carninha dele lá, sintética, de laboratório, que sequer tem proteínas e nutrientes necessários para o corpo humano. Bom, saindo dos nossos patrocinadores, vamos ao que interessa. Qual é o grande problema? Eu não sei se vocês perceberam. O grande problema, a grande narrativa, é que as extensões territoriais do mundo são utilizadas, principalmente Estados Unidos, Brasil, enfim, são utilizadas para a produção de alimentos, de animais. Ou seja, vocês conseguem compreender que a ideia deles é que, se nós não utilizássemos a terra para produzir, por exemplo, o milho, ele vira ração de bovino, mas ele também vira biodiesel, mas ele também vira alimento, mas ele vira ração de frango, ele vira... Vocês estão entendendo? Então a ideia deles é, se nós reduzirmos as áreas, do mundo utilizadas para alimentar animais, ou seja, o consumo de proteína animal, resolveria o problema do planeta. Bom, então para que a gente entenda se o planeta está tão cheio assim, está tão ocupado de gente, aquela ideia toda, vou trazer para vocês. Vocês lembram do cálculozinho de densidade demográfica? Densidade demográfica nada mais é do que população e dividir ela pelo território disponível, tá? Nós temos aí hoje no Brasil 160 milhões de habitantes aproximadamente que estão presentes, vivem em 0,63% do território. Eu já trouxe para vocês a questão do uso do solo em outra aula, ou vou trazer em outra aula a questão do uso do solo no Brasil, onde 66% do Brasil é composto de mato, tá? A densidade demográfica do Brasil hoje, nós trabalhamos com algo em torno de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Se nós fôssemos pensar no mundo, tá? Nós estaríamos falando de 52 habitantes por quilômetro quadrado. Claro, eu já tirei o cálculo do mar disso aí. Agora, olha que cálculo interessante.
se nós quiséssemos, né, pegar o mundo inteiro, 7,8 bilhões de habitantes, e colocar dentro do nosso território 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tá? Então você pega o mundo e coloca no nosso país. Daria uma densidade demográfica de aproximadamente 940 habitantes por quilômetros quadrados. Seria uma densidade demográfica menor que a cidade de Campinas, para vocês terem uma ideia. Ou seja, sobraria um grande fazendão ainda para a gente utilizar para fins de alimento. O que vocês precisam entender, pessoal, é que toda essa narrativa, todos esses mitos, né, vem lá de trás. Olha só o que traz o Climate Change, Impact, Adaptation, Vulnerability, bababá da ONU, né? Estima-se que o crescimento populacional mais lento e uma proporção crescente de pessoas mais bem alimentadas, que requerem menos calorias, interessante isso, não? Adicionais, levem à diminuição da demanda global por alimentos. A ideia é reduzir mesmo a produção de alimentos. E aqui nós estamos já existindo uma redução de alimentos com subnutrição. Não levando em consideração que já existem quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Mas vamos lá, vamos trabalhar com as emissões totais. Como funciona? Tá? Então todo esse panorama, toda essa ideia, né, funciona da seguinte maneira. Nós temos uma legislação desde a Convenção Quadros da década de 90, né, que foi incorporada pelo Decreto Legislativo número 1 de 94 no Brasil. Desde aquela época já começou a estimar as emissões. Por que estimar as emissões? Porque é impossível calcular um gás, pessoal. Não existe parâmetros, não existe como ter lisura nisso aí. Nós estamos trabalhando com gás. Então o que eles fazem? Bom, o agro vem aquelas tabelinhas estimativas, né? O próprio IPCC traz 2006 uma metodologia que eu trouxe para vocês aqui, o Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory, blá, blá. É uma metodologia do IPCC para que você aplique determinadas regras em cenários matemáticos, levando aqui o Brasil, o agro, a ser responsável por 66,5% das emissões. Por que 66,5%? Porque eu trouxe a pecuária e o LULUSF, que na verdade nada mais é do que o uso de terra e mudança no uso do solo, tá? Desmatamento, enfim, uso de conversão de áreas de floresta em áreas de pastagem, enfim, entra nesse cálculo também. Então eu embuti isso no agro, tá? Dessas emissões na agropecuária, 57% são de caráter entérico, bovino, metano. Tá? Então, os bovinos representam 57% de entérica. Não é só os bovinos, não estou falando de resíduo, eu estou falando de fermentação entérica intestinal, erucção, que representa aí 96% a erucção, né, ou 95%. Agora, que é o modo, né, pelo qual, né, o bovino expele, vamos assim dizer. Tá? Agora, olha que interessante. O Brasil, né, agora recentemente, com a Tereza Cristina em Glasgow, ele participou agora do compromisso global do metano. Aí agora tiraram as emissões globais, né? Você não pega mais as emissões de carbono equivalente, que a gente chama. Carbono equivalente são aquelas emissões que você converte o metano em gás carbônico para chegar a um cálculo estimado. Não, agora o compromisso, vamos falar só do metano. Esquece aquela questãozinha dos combustíveis fósseis, esquece essa turminha. O problema é o metano, Vamos lá, o Brasil, ele emite 3,3% do mundo, tá? Se nós convertêssemos 3,3% do mundo, colocar no quadro para ver quanto a pecuária emite, da pecuária quanto é responsável pela fermentação entérica dos bovinos, tá? E mais a redução de 30% no mundo, o Brasil reduziria no mundo 0,6% das emissões totais. Quando que isso vai ter relevância no mundo? Porque tudo está caindo nas costas do Brasil. Agora, o que a gente tem que entender? Existem todas essas estimativas e a ideia é de que nós pegarmos os cálculos de metano, como acontece, as tabelinhas, essas emissões, né, esses mitos, e colocar isso em um cálculo para dizer assim, olha, qual é o problema? Aonde está o problema do Brasil?
problema do Brasil é que o boizinho emite 1.459 quilos de CO2 por ano. Esse que é o probleminha. Porque existe um cálculo de conversão, tá? Em metano em CO2, você multiplica por 21. Então você pega esses cálculozinhos e fala assim, não, nós temos que reduzir. Olha só, o arroz irrigado do Rio Grande do Sul emite também, que concentra 70% da produção nacional, é responsável também por uma parcela das emissões entéricas. É que ninguém ainda focou no arroz ainda, porque a hora que chegar vocês vão ver o que vai acontecer. Só que, se nós olharmos o cálculo, peraí, e se nós olhássemos a população? Porque quanto que a população emite? O mesmo cálculo de conversão do animal, que gira em torno, tá, de 69 quilos de metano, de CO2, por ano aí, vamos fazer um cálculo assim, que geraria, né, os animais, tem 1 bilhão de animais hoje no planeta, basicamente, tá? Nós estaríamos falando aí 65 milhões de toneladas anos de emissão, enquanto que os seres humanos emitem 0,25 quilos. O que, se nós fizermos o cálculo pela população, representaria 3% das emissões mundiais, os seres humanos. Será que nós temos que reduzir os seres humanos também? Olha que lógica interessante. Se 0,6 causa um problema no mundo relacionado ao Brasil, o que 3% dos seres humanos não causariam? E qual que é a ideia? A ideia é nós olharmos que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Porque veja, se você tem uma pastagem boa, que ela absorve esses metanos, esses gases do efeito estufa. O problema é a pastagem degradada, que ela aumenta as emissões porque ela não converte, ela não realiza fotossíntese adequada. Se a gente aumentar a lotação animal, hoje nós temos uma lotação animal que chama mais ou menos o seguinte, quantos animais cabe por hectare? No Brasil, 1,2 animais de 450 quilos por hectare. No mundo, 0,40, mas no Brasil eles querem aumentar para 5. Se nós plantarmos eucalipto, né, 250 árvores por hectare, durante 8 anos equivalem a 12 bois, né, 12 bovinos adultos. Se nós pegarmos tudo isso, o mundo perfeito, pastagens boas, com integração lavoura-pecuária, né, que são aqueles sistemas onde tem plantação, tem árvore, tem boi atuando junto, e veja, 60% do território nacional já tem pastagem degradada em algum nível. Já tem. Se nós fizermos tudo isso, nós conseguiremos manter a nossa produção animal. E claro que a solução passa pelo projeto, por exemplo, de mercado regulado de carbono. Porque a gente só vai conseguir auferir essas emissões verdadeiramente se tiver uma central certificada, para a gente poder vender aditivos de produtos de bovino para reduzir as emissões de metano dos bovinos. Nós vamos poder entrar no mercado da União Europeia, porque tem um Carbon Border Adjustment Mechanism, que a gente precisa auferir as emissões do boizinho, se vai ser taxado ou não na União Europeia, se aquela carninha rastreada, né, com QR Code, né, ela vai chegar lá no mercado europeu, o europeu vai poder rastrear e falar assim, nossa, ela compensou as suas emissões anuais, né? No final das contas, todas essas burocracias, todos esses pedágios, todos esses aditivos, indústria, quem vai ganhar dinheiro é o mercado financeiro, lastreando esses créditos de carbono. E no final das contas, o encarecimento da proteína animal fará com que a gente vire um grande mercado de carbono para vender para os outros. Porque olha o Brasilzão aqui, ó. Os maiores vendedores de crédito de carbono serão o Brasil, implementando isso, com oportunidades de mercado, do mercado de carbono, pensando na recuperação econômica. E ao encarecer toda a cadeia produtiva, com essa ideia do mercado de carbono, vai aumentar também o custo da proteína animal, fazendo com que a gente coma inseto, que já é um projeto da ONU, como eu trouxe aqui para vocês no slide. Então, pessoal, a grande ideia, o grande pedágio que a gente fala sobre os mitos do agronegócio, na verdade, são os objetivos que estão por trás, né, da narrativa. E no caso do boi, é o encarecimento do alimento mais completo do mundo. Não se deixem levar por isso. Um grande abraço a todos e espero ter gostado dessa aula.